escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Domingo, dia de escola dominical, estamos aqui para fazermos mais um estudo. Na semana passada, a professora Cleusa terminou a outra revista que nós estávamos estudando, e cujo título era É Tudo Sobre Jesus, o Antigo Testamento falando sobre a vinda do Messias. E agora nós vamos começar uma nova revista, um novo estudo, né? Essa revista é intitulada O Evangelho de João, Jesus, a verdade que nos liberta. Então, nesse próximo período, nós estudaremos o Evangelho de João. Vamos orar? Bondoso Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por toda a graça que o Senhor derrama sobre nós. Muito obrigado, Pai, por ter deixado o Evangelho para que nós pudéssemos conversar contigo, Senhor. Para que nós pudéssemos aprender mais de Ti, Senhor. E para que nós pudéssemos entender a Tua vontade, Pai. Pedimos que o Senhor nos acompanhe nesse estudo, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Essa primeira lição, o título dela é A Encarnação do Filho de Deus. E ela é baseada no Evangelho de João, no capítulo 1, versos de 1 a 18. Convido-os a abrirem as suas Bíblias e vamos ler esse texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Jesus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Muito bem, meus irmãos. Vamos fazer uma introdução a respeito da lição, dizendo o seguinte: todos sabem que nós temos 4 evangelhos. E os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, são evangelhos chamados sinóticos. E esses evangelhos têm esse nome porque eles estudam o ministério de Deus aqui na Terra sobre uma mesma ótica. Eles descrevem o ministério de Jesus aqui na Terra sobre uma mesma ótica. De uma maneira resumida, né? De uma maneira sinótica. Então, os 3 primeiros evangelhos
eles têm muitas coincidências, mas também eles têm algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, o Evangelho de Mateus escreveu para os judeus, Mateus escreveu esse Evangelho para os judeus e retrata Jesus como o Messias, fazendo uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Já Marcos escreveu o Evangelho, que é o mais simples e o mais curto deles. Escreveu para os ímpios, que eram os gregos e romanos. E ele apresenta Jesus como o servo sofredor. Já Lucas era um médico, ele fez uma pesquisa intensa, uma pesquisa profunda. E ele escreveu o mais preciso dos evangelhos, em termos de cronologia, etc. Esse evangelho foi escrito para todos, inclusive para os gentios. E ele apresenta Jesus como o homem perfeito. Já o evangelho de João, ele é um evangelho diferente, porque é um evangelho mais denso, mais teológico. Ele é escrito para todos, evidentemente, mas ele mostra Jesus sendo Deus. Ele mostra o lado espiritual de Cristo. Então, tem essas diferenças entre os 4 evangelhos. Ainda na introdução, nós precisamos parar e pensar o seguinte. A convicção de que Deus assumiu a natureza humana é essencial, é vital para o cristianismo. Se nós não acreditarmos que Deus encarnou, assumiu a natureza humana e veio morar conosco, nós não vamos conseguir entender o cristianismo. Tá certo? Então vejam bem, em João no capítulo 20, versículos 30 e 31, ele diz: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O ser humano é dotado de uma característica interessantíssima, uma coisa chamada polêmica. Como o ser humano gosta de criar polêmica, não é? Então, quando nós falamos do Evangelho, falamos que Jesus encarnou e desceu aqui na Terra para nos salvar, aí começam os questionamentos. Mas espera um pouco, ele desceu, ele virou um homem, ele era um homem? Ele era um homem. Mas então ele não era Deus? Sim, ele era Deus. Mas, puxa vida, então ele era Deus e homem? Ele era Deus e homem. Mas espera um pouco, esclarece esse negócio para mim. Ele era homem ou era Deus? Ou era homem e Deus? Né? Como é que pode explicar isso? Então, Jesus era Deus e homem? Sim, Jesus era Deus e homem. Ele assumiu a encarnação e desceu na terra sem deixar de ser Deus. Então ele era Deus e homem. Deus, homem. E aí imaginem o seguinte diálogo. Uma pessoa dizendo para outra assim: rapaz, você acha que Deus, sendo onipresente, onipotente, onisciente, dono de toda a divindade, de toda a glória, Deus ia descer aqui na terra de cabeça, se enfiar no meio do pecado, no meio da concupiscência humana? Você acha que Deus ia fazer isso? A resposta é sim, acho. Ele fez isso. E ele fez isso pelo grande amor que ele tem por nós. Ele fez isso pelo grande empenho que ele tem de nos resgatar. Ele fez tudo isso para que nós pudéssemos ser salvos do pecado. E nós pudéssemos voltar a morar com ele, junto com Jesus, à sua direita. Esse trecho da lição, que vai no capítulo 1, dos versos 1 a 18, é conhecido como o prólogo do Evangelho de João. E nesse trecho nós iremos estudar a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus e as implicações da encarnação do Filho de Deus. Essa lição é uma lição muito profunda, muito interessante. Ela é uma lição de 4 páginas e meia, 5 páginas, e nesse curto texto ela tem 170 referências bíblicas. Então, essa lição ela é um prato cheio para servir de roteiro para um estudo bíblico mais aprofundado a respeito do Evangelho de João. Então, eu sugiro fortemente que nós ainda não temos as revistas, né, porque a distribuidora não está fornecendo por causa da pandemia, mas assim que tivermos as revistas em mãos, eu sugiro que a gente abra essas revistas e use esse roteiro para fazer
um estudo mais aprofundado a respeito do Evangelho de João. Ainda na introdução, nós vamos ver o seguinte: o Evangelho de João ele é dividido didaticamente, em duas partes principais, encontradas entre um prólogo, como eu já disse, no capítulo 1, os versículos de 1 a 18, um epílogo, que é o capítulo 21. A primeira parte, que vai do capítulo 1, verso 19, ao capítulo 12, verso 50, é muitas vezes chamada de o livro dos sinais. Todos os milagres, que são os sinais citados no livro, estão nessa parte. A segunda parte é conhecida como o livro da glória. Começa na última ceia, no capítulo 13, e passa para o discurso de despedida, entre os capítulos 14 a 17. E termina com a narrativa da paixão e ressurreição, nos capítulos 18 a 20. Como eu já disse, o Evangelho de João ele é o evangelho que apresenta Jesus como o Deus encarnado. Vamos manter isso nas nossas mentes enquanto nós estudamos a lição. Quando nós abrimos o livro de João, nós vamos ver que ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí, mais adiante ele diz, e o Verbo se fez carne. É interessante isso, porque é uma coisa complexa a gente entender que Deus, sendo o que Ele é, de repente Ele se fez carne e veio para nos salvar. Jesus, como Deus, Ele não foi criado. Veja que o trecho diz, se fez carne. Ele é eterno e ele não foi criado. Ele se tornou carne. Ou seja, Cristo assumiu a humanidade. Em João, no capítulo 1, versículo 14, diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, isso tudo que aconteceu foi uma coisa da iniciativa dele. Jesus era infinito. Ele é Deus, E de repente, num trecho do tempo, num trecho da eternidade, houve um lapso em que Deus entrou na contagem do tempo. Jesus entrou na contagem do tempo. O eterno foi conformado ao tempo. Então veja bem, a eternidade ela não tem começo e não tem fim, Mas houve um período na vida desse eterno em que o tempo foi contado, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. O invisível tornou-se visível. Em 1 João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: e o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então vejam que aqui tem uma coisa interessante. Quando João diz desde o princípio do quê? Desde o princípio da eternidade? Não, desde o princípio do começo do ministério terrestre de Jesus. Do ministério terreno de Jesus. Então é importante a gente entender essa parte. Nós temos que ver que o que era sobrenatural tornou-se natural. O que era infinito e sobrenatural tornou-se natural. O que é natural? O que é um homem natural? É um homem dentro de toda a sua carne, dentro de toda a sua pecaminosidade. O Espírito revestiu-se da carne humana. Em Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15, diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos,
para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ou seja, Jesus sentiu na própria carne a tentação. Né? Ele não sucumbiu a ela, mas ele sentiu. Já começou sentindo. Né? Assim que ele foi batizado, ele foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites sendo tentado por Satanás. Né? O Verbo não deixou de ser carne, mas tornou-se Deus em carne humana, ou seja, a plena divindade em forma como homem. Em 1 João, nos capítulos 4, 2 e 3, ele diz: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Quando ele falou isso, Jesus já estava no mundo, né? Então, ele adquiriu uma natureza humana, sem de modo algum mudar a sua natureza original. Ou seja, ele tornou-se humano sem deixar de ser Deus. Ele tornou-se humano e continuou divino. Ele continuou sendo infinito e imutável Filho de Deus. A palavra carne denota a natureza humana. A carne determina o quê? A nossa concupiscência. Na Bíblia, quando fala da carne, fala da concupiscência, dos nossos impulsos, da nossa iniciativa ao pecado. Né? Então, quando Jesus chegou aqui, ele foi sujeito a todas essas coisas. Ele não sucumbiu, mas foi. Outra coisa importante, gente, é a questão que alguém pode perguntar, e pergunta frequentemente, né? Mas Jesus era mesmo homem? Como a gente pode entender que Jesus era homem? Bom, primeiro, ele nasceu de um parto virginal, um parto sobrenatural. Né? Mas ele nasceu de uma mulher. Ele era um bebê indefeso, totalmente independente dos cuidados maternos. Jesus se cansou fisicamente nas viagens. Ele teve sede. Chegou para a mulher samaritana e disse: tenho sede, me dá água. Na cruz, quando ele já estava crucificado, ele disse: tenho sede. Ele chorou abertamente. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele chorou abertamente. Ele sentiu-se incomodado e compadeceu-se do sofrimento alheio. Jesus sangrou e ele morreu. São características humanas. Todas essas são características humanas. Deus morre. Deus sangra. Deus se compadece. Ele fica incomodado com o nosso sofrimento. Mas Deus não morre. Não é? E depois da ressurreição, Jesus provou aos discípulos que ele ainda tinha um corpo real. Tá bom, ele morreu, ressuscitou, mas a gente podia imaginar, então ele virou um espírito perambulando por aí. Não, ele tinha um corpo. Tanto que quando ele chegou onde estavam os apóstolos, ele perguntou para eles: vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles tinham lá um pedaço de peixe assado e deu para ele e ele comeu. E a gente já viu o espírito comer? A gente já viu escrito isso, que os espíritos comem, não é? Outra coisa, quando Tomé disse que não acredita, se não colocasse o dedo nas feridas, não tocasse as feridas, ele não acreditaria que Jesus tinha ressuscitado. E Jesus chegou para ele e falou: está aqui a minha mão, está aqui, toca nas feridas, põe a mão aqui do meu lado para você poder acreditar. Né? Então ele era um homem, ele estava encarnado, ele era um corpo. Ele ressuscitou em corpo e alma. Né? Outra coisa importante é que, nessa fase da lição, nós vamos estudar a respeito da divindade de Jesus. Vamos falar alguma coisa a respeito da divindade de Jesus. E nesse trecho nós vamos ver 6 verdades básicas a respeito de Cristo. O Cristo eterno, o Cristo encarnado, o precursor de Cristo, né? É João falando da vinda de Cristo, descrevendo como seria, né? O Cristo não reconhecido, o que aconteceu com Jesus quando ele começou a pregar o evangelho para os judeus, o Cristo onipotente e o Cristo glorioso. Ele ressuscitou em glória e está sentado à direita do Pai. Vamos ver alguma coisa sobre Jesus, o Deus eterno. Nós vemos então que se nós abrirmos as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver o seguinte:
No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, gente, quando aconteceu isso, quando Deus criou a todas as coisas, né? Ele não criou Jesus. Jesus já estava com ele. Porque no Evangelho de João diz isso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? Então Jesus é eterno. Desde a eternidade ele estava lá. O Verbo era significa já está. O era aqui no caso não é assim. Então ele era, agora não é mais? Não. Esse era já estava. Ele já estava lá. E quando o Verbo diz, ele estava com Deus, quando a palavra diz, ele estava com um Deus, esse estava com significa face a face, juntos. Né? E o Verbo era Deus. A própria palavra de Deus afirma isso. Né? E mostra que Jesus estava lá na eternidade quando Deus criou o mundo. Então vejam só que coisa maravilhosa que é isso, né? Então, o Verbo era Deus e estava com Deus. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então ali estava a Trindade. Estava o Deus Criador, o Pai, o Deus Executor, o Filho e o Espírito Santo, o Orientador. Aquele que nos aconselha continuamente nas nossas atividades, no nosso dia a dia. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, vou ler só para reforçar. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E quando João diz isso, eu também já falei, só vou reforçar para a gente não esquecer, porque acho que é uma coisa muito importante na lição. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 1, quando João diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Então esse desde o princípio é desde o princípio do ministério terreno de Jesus. Outra coisa, vamos ver então a respeito de Jesus, o Deus Criador. Os versos 3 e 10 dizem o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era o executor. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por seu intermédio, mas o mundo não o reconheceu. Então Jesus participou, ele estava lá na criação de todas as coisas. Jesus é o criador de tudo, do que é visível e do que não é visível, do que é invisível. Em Colossenses 1,16, Paulo diz o seguinte: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus é o agente, é o executor do universo criado. Isso significa que Jesus não foi criado na sua encarnação. Ele é distinto da criação. Jesus, na verdade, a causa de tudo que existe. Em Romanos 11:36 e Hebreus 12:10, nós vemos isso. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em Hebreus 2:10, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Esses são trechos emocionantes, né? Jesus, e aí ainda volta na questão da polêmica, né? Ele é um Deus ou ele é Deus? Né? No verso 1b, né? Do Evangelho de João, né? Então ele diz o seguinte: e o Verbo era Deus. Então a própria palavra já faz essa afirmação. A construção grega enfatiza que o Verbo tinha toda a essência ou todos os atributos da divindade, ou seja, Jesus, o Messias, era homem, mas ele era plenamente Deus.
O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mesmo na encarnação, quando se esvaziou, ele não deixou de ser Deus, mas assumiu a natureza e corpo genuinamente humanos e voluntariamente abstraiu-se do exercício independente dos atributos da virgindade. Abstraiu-se, ele não deixou de ser. Né? E ele era Deus ou era um Deus? Então, quando falamos assim, ele assumiu a natureza humana, significa que ele, com letra maiúscula, né, porque nós estamos falando de Deus, tornou-se totalmente humano, com todas as influências, impulsos e sentimentos humanos, exceto o pecado. Então era totalmente Deus porque tinha toda a divindade e era totalmente humano porque estava susceptível a todas as tentações da carne. Né? Então vejam que coisa é complexa, mas é maravilhosa ao mesmo tempo. Né? Todas as coisas que Deus faz dentro dessa complexidade que é a administração do universo e a nossa salvação, onde que Deus age. Né? Ainda sobre a divindade de Jesus, vamos ver um pouco sobre o Jesus Salvador. Jesus é a fonte de vida. Isso está no versículo 4. Vida e luz são qualidades do Verbo, que não são apenas compartilhadas pelo Pai, mas também por aqueles que recebem a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que não tem apenas vida, mas Ele é a própria vida. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, essas coisas são compartilhadas pelo Pai, mas também por nós. Também por nós, né? Por todos aqueles que respondem à mensagem do Evangelho. Vejam, em João, no capítulo 3, versículos 14 e 15, aliás, em João, no capítulo 11, versículos 25 e 26, diz o seguinte: disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 6, está escrito: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Jesus Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 3, 14 e 15, está escrito: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, Jesus é o Deus Salvador. Mas Jesus também é a luz do mundo. Os versículos 4 a 9 do Evangelho de João falam a respeito disso. Intelectualmente, a palavra luz se refere à verdade bíblica. E trevas se refere ao pecado ou à prática do mal. Né? A palavra, quando nós falamos de trevas, essa palavra assume um significado especial em relação a Satanás, que domina o presente mundo espiritual em trevas e representa também rebelião contra Deus. Por quê? Porque todos aqueles que não acreditam em Jesus, todos aqueles que não acreditam no Evangelho, todos aqueles que não acreditam na encarnação de Jesus, vivem nas trevas, vivem sob o domínio de Satanás. Em João, no capítulo 8, versículo 12, ele diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João, capítulo 9, versículo 5, ele disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E no capítulo 12, versículos 46 e 47, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Jesus é a plenitude da graça e da verdade. Isso está descrito nos versos 14, 17 e 18. O que é graça? Qual é a definição da palavra graça? Graça é favor de Deus concedido a quem não merece. João não sugeriu que não havia graça na lei de Moisés, mas ele afirmou que em Jesus Cristo, graça e verdade alcançam a sua plenitude, a qual está disponível para todos nós. Em Jesus está a plenitude da graça e da verdade. Em 2 Coríntios, no capítulo
8, versículo 9, diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Em Efésios, no capítulo 2, versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. E ainda em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 10, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus. Paulo revelando isso aos coríntios, né? Muito bem, vamos adiante. Ainda um pouquinho sobre a divindade de Jesus. Jesus é o tabernáculo de Deus. Isso está no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Gente, se nós voltarmos os nossos pensamentos para a época que os hebreus estavam transitando pelo deserto, eles moravam em tendas, né? E eles fizeram uma tenda para Deus morar, que era o tabernáculo. E ali Deus manifestava a sua glória entre as asas dos querubins, quando o sumo sacerdote aspergia o sangue sobre a tampa o propiciatório, que era a tampa da arca, né? E ele se fez, ele não foi feito. Esse ato, esse gesto foi voluntário e espontâneo, e ele tornou-se um de nós. Ele tornou-se carne. Cristo assumiu a humanidade em toda a sua intensidade, exceto pelo pecado. Na encarnação do Deus Filho, porém, não mais o templo, mas Jesus Cristo é a plena habitação de Deus. A glória de Deus Pai é vista no Deus Filho. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele disse: quem vê eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quando o Verbo se tornou carne, a gloriosa presença da divindade estava incorporada nele. Em Colossenses 2,9, Paulo diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 10, 19 a 23, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Bom, e Jesus encarnou e esteve conosco aqui para nos salvar. E isso teve implicações. Esse gesto, esse ato, teve implicações. E quais são as implicações da encarnação do Filho de Deus? Diante da divindade de Jesus o seu supremo sacrifício, nós devemos, primeiro, adorá-lo fervorosamente. Diante do milagre de Jesus, Pedro adora. Frente ao Cristo que ressuscitou, Tomé adora. Após uma sistemática descrição das ações salvadoras de Deus por meio de Jesus, Paulo adora. Frente à revelação da majestade de Cristo, João adora em Apocalipse 22, 8 e 9. Todos responderam ao conhecimento de Cristo em adoração. E assim nós devemos fazer. Nós temos que entender tudo isso que Deus faz para nos salvar e adorá-lo fervorosamente. Devemos proclamar corajosamente o seu nome. Em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Em Atos, no capítulo 13, 46 e 47, então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: é necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios,
para que você leve a salvação até os confins da terra. Ainda, sobre as implicações da encarnação do Filho de Deus, nós devemos imitar a humildade de Jesus. Em Mateus 20, 26 e 28, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em Mateus, no capítulo 11, versículos 29 e 30, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda devemos encontrar auxílio e socorro em Jesus. Em Hebreus, no capítulo 4, 14 a 16, está escrito: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em Tito, no capítulo 2, versículos 14 e 15, ele diz: ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Vamos para a conclusão. A lição é longa, né? Jesus Cristo é perfeitamente humano, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. E ele também é um verdadeiro Deus, em honra, majestade e poder, exaltado nos céus, sentado à direita de Deus Pai. Né? Ele voluntariamente se entregou para que o homem fosse libertado do pecado. E ele deve ser louvado. Louvado seja o Senhor, o qual, por causa de tão grande amor, deu seu único Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na aplicação, aí está escrito conclusão, mas não é, viu gente? Confie plenamente em Jesus, descanse em Jesus, pois ele tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você tem confiado nele? Tem confiado nele? A oração é uma ótima ferramenta para descansar em Jesus. Bom domingo a todos. Deus abençoe a todos. E vamos continuar os nossos estudos. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tantas maravilhas que o Senhor fala conosco. Muito obrigado por todas as maravilhas que o Senhor nos transmite. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra como é o exercício da bondade de Jesus, como Ele exerce o seu carinho por nós e a sua vontade de nos resgatar. Pedimos que o Senhor continue conosco nesse resto de dia, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.